Você já parou para pensar que talvez o mundo que você vê não seja o mundo como ele realmente é? Costumamos acreditar que ver é a mesma coisa que compreender, mas entre o que acontece e o que você percebe existe um espaço invisível, e é nesse espaço que a sua percepção molda a realidade que você vive. Você já observou que, às vezes, duas pessoas vivem a mesma situação, mas reagem, ou melhor, percebem de formas completamente diferentes? Uma vê problema, outra vê oportunidade. Uma vê perda e a outra vê libertação. Uma sente medo e a outra sente gratidão. Uma sai magoada e a outra sai desperta. E o que muda não é o que acontece, é a forma de perceber o que acontece, é a forma de olhar. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você me acompanhar até o final, compreenderá como a sua percepção molda a sua realidade e como aprender a ver de forma mais consciente pode mudar tudo. Não só o que você sente, mas o que você vive. Afinal de contas, o que é percepção? Você já se fez essa pergunta? A percepção é o modo como você interpreta o mundo, é o significado que a sua mente dá a tudo. Não é apenas o que os olhos veem, enxergam, o que os ouvidos escutam. Aliás, a ciência já mostrou que os nossos sentidos captam apenas uma pequena fração do que realmente existe. O resto é completado pela lente da sua mente. Ou seja, o que você vê, ouve, sente é uma criação sua, uma versão pessoal da realidade. Incrível, não é? Tudo que chega até você, ou que você vivencia através de pessoas, situações ou acontecimentos, é uma versão sua da realidade, pois passa por esta lente, por filtros invisíveis que, saiba você ou não, são formados por suas crenças, histórias, emoções, memórias, antes de virar realidade. Suas crenças, no caso, é o que você acredita, ou o que passou a acreditar, principalmente na sua infância, entre os 0 a 7 anos de idade. Já as histórias, emoções, memórias podem ser inconscientes, que inclusive você passou ou vivenciou, como medos, dores, alegrias, expectativas. E é a mente, ao olhar através dessa lente, ou filtros de crenças, por exemplo, que escolhe o que você enxerga ou o que você ignora. E ela não procura verdade, ela procura coerência. Inclusive, ela prefere manter uma crença antiga do que simplesmente admitir uma nova que te fará bem. Por que isso? Porque a nova a contradiz, é contrária a ela, ou ao que ela acredita até agora. Vou exemplificar para ficar um pouco mais claro. Se você acredita que o mundo é hostil, vai encontrar motivos todos os dias para confirmar isso. Se você cresceu ouvindo que o mundo é perigoso, vai perceber ameaças onde talvez não exista. Se você acredita que a vida é generosa, vai ver oportunidades até nas dificuldades. Se você aprendeu que as pessoas são confiáveis, vai interpretar o mesmo olhar como amizade e não como desconfiança. É como usar óculos coloridos. Se as lentes são cinzas, o mundo parece triste. Se forem claras, tudo se ilumina. Essas lentes, as crenças no caso, elas determinam o que você percebe. Isso explica porque o mesmo acontecimento pode ser interpretado de 1000 formas diferentes, dependendo de quem a observa e percebe. Aqui podemos citar o exemplo de duas pessoas presas no mesmo trânsito. Uma está irritada pensando: ai, eu sempre me atraso, nada dá certo para mim, o universo sempre conspira contra mim. A outra respira fundo e pensa: talvez esse tempo parado seja um convite para eu simplesmente desacelerar. Perceba, o trânsito é o mesmo. Isso inclusive mostra que o mundo ele é neutro. E é justamente a sua interpretação, a sua percepção da experiência que torna tudo completamente diferente de uma pessoa para outra. E o mais interessante de tudo é que elas, as crenças, são autossustentáveis, ou seja,
A mente encontra provas para confirmar o que já acredita, até você ter consciência e mudar isso, claro. Quer exemplos? Imagine uma pessoa que cresceu ouvindo que, no caso, não é boa o suficiente. Hoje, mesmo quando elogiada, ela desconfia. Mesmo quando alcança algo, sente que não é merecedora. O mundo inteiro pode enxergar o valor dela, mas a lente interna a distorce tudo. E quando uma pessoa viveu em um ambiente onde os pais brigavam e se desentendiam quase que a todo momento, o que ela internalizou? Que relacionamentos são conflituosos, são difíceis. Ou ela, no caso, atrai parceiros assim. Ou quando o relacionamento está calmo, ela provoca discussões sem perceber. A paz a assusta, o silêncio parece abandono. Imagine uma pessoa que aprendeu que ter muito é errado. Hoje, toda vez que ganha, perde. Logo depois, no caso, gasta sem pensar, ou atrasa, se sabota. Não é azar no caso, é a crença antiga se manifestando, ou dizendo que é mais seguro ter pouco. E uma pessoa que ouviu a vida inteira que trabalhar é sofrer, ou que precisa trabalhar muito para conseguir o que quer, hoje, mesmo com talento, ela escolhe caminhos difíceis e não acredita que pode ganhar bem fazendo o que ama. Mas pode, se um dia decidir mudar isso, e a chave só é possível abrir de dentro para fora. Observe novamente as lentes internas distorcendo tudo. Essas lentes criam um tipo de prisão invisível. Você acredita que está reagindo à vida, mas na verdade está reagindo às suas próprias interpretações e percepções internas. E o que eu acabei de mencionar aqui pode ser extrapolado para qualquer outro exemplo na sua realidade pessoal, que talvez reflita dificuldade, escassez, falta, doença e que mudou a sua lente, os seus filtros, através das suas crenças internas e hoje reflete nas suas atuais percepções, em como você vê e vivencia a sua realidade pessoal. As pessoas que você atrai, as situações que se repetem, os temas que mais te tocam. Diante de tudo isso, a partir de hoje, sugiro que passe a ver, não com o objetivo de culpar ou julgar alguém que contribuiu para que algo na sua vida acontecesse ou para que fosse da forma que está. Não, nada disso. Inclusive, você estaria apenas fazendo mal a si mesma, se sintonizando em uma baixa frequência e não chegando a lugar algum, apenas se queimando ao segurar o carvão em brasa, guardando o que não te serve ou o que não te faz bem, não é mesmo? O que na verdade eu sugiro aqui é que de hoje em diante você perceba tudo isso apenas como a sua consciência tentando te mostrar onde ainda há sombra e onde já há luz, como uma oportunidade de evoluir, crescer e aprender com tudo e com todos. Isso muda tudo. Você deixa de ser refém das percepções automáticas, das reações, e passa a escolher como interpretar a sua vida, a sua realidade. A verdadeira transformação, mudança, ela não vem ao fugir da realidade, ou do que aconteceu com você, ou como foi a sua história. Até porque isso contribuiu para o ser humano que és hoje, não é mesmo? Então, a verdadeira mudança, ela também não vem se você ficar relembrando a todo momento o que aconteceu no passado, na sua vida. Infelizmente, te fará apenas ter mais disso na sua realidade. Então, a sugestão que eu faço aqui é que você passe a perceber de outro jeito. Perceber tudo como uma oportunidade mesmo. E, principalmente, de forma consciente, passe a identificar o que está acontecendo dentro de você. Pense em uma janela de vidro. Se ela estiver embaçada, o mundo lá fora parecerá bem nebuloso, distorcido, não é? Mas o problema não está no mundo, está no vidro. E limpar a janela é limpar a percepção, é começar a ver com o olhar da consciência e não da reação, do automático. Inclusive, na espiritualidade, nós podemos dizer que a percepção é como um espelho. E o mundo simplesmente apenas reflete aquilo que você carrega dentro de si. Quando você muda internamente, o reflexo muda. E é assim que a realidade começa a se transformar. Pensando assim,
Nós não vemos ou percebemos o mundo como ele é. Nós simplesmente vemos o mundo como nós somos. Então, tudo que você chama de realidade é, no fundo, um reflexo do seu estado interno, das suas crenças, memórias, emoções e níveis de consciência. E é como dizem mesmo, quanto mais você se conhece, mais você percebe que o mundo não acontece contra você. Ele acontece para te mostrar você. Anota isso, nem que seja aqui nos comentários, para você e outras pessoas lerem ao chegarem ou verem esse vídeo. E para te ajudar a se perceber e ser cada dia um pouco mais consciente de si, hoje eu trago formas de mudar e transformar a sua percepção, com aplicações práticas para o seu dia a dia, através dos ensinamentos dos 7 espelhos essênios do autor Gregg Braden. Esses espelhos, eles vêm da tradição dos essênios, que é um grupo de místicos judaicos anterior a Cristo, ligados a ensinamentos de autoconhecimento. Gregg Braden explica que cada pessoa ou situação que encontramos reflete algo dentro de nós e que reconhecer isso muda totalmente a nossa perspectiva, a nossa percepção e o nosso crescimento espiritual, inclusive. Vamos para os espelhos, então? O primeiro espelho, o que sou neste momento. As pessoas ao nosso redor refletem quem somos agora, o estado emocional e energético que estamos emitindo. Então, aquilo que você vê repetidamente nos outros é um reflexo direto do que você está vivenciando internamente. Exemplificando, se você atrai muitas pessoas irritadas, pode ser que esteja carregando raiva não reconhecida. Se você atrai gentileza, alegria, está vibrando nisso também. Nesse caso, pergunte-se: o que essa pessoa ou situação está me mostrando sobre mim mesma? Segundo espelho, o que julgamos. Tudo que julgamos fortemente nos outros, ou aquilo que não suportamos, sabe? Revela algo que ainda não curamos, ou não aceitamos em nós mesmos. Julgamento é um sinal de resistência. Aqui, se você se irrita com pessoas ou arrogantes, por exemplo, talvez ainda não tenha perdoado a própria parte que teme parecer arrogante ou que quer ser reconhecida. Simplesmente, nesse caso, se questione: o que há nessa pessoa que causa tanta reação? Ou o que percebi nela que ainda não aceitei em mim? Terceiro espelho: o que perdemos, demos ou tiraram de nós? Às vezes sentimos uma conexão intensa com alguém, porque essa pessoa reflete uma parte de nós que perdemos ou entregamos. Pode ser amor, alegria, coragem, inocência. Aqui no caso, é quando, por exemplo, você conhece alguém e sente que reencontrou uma parte de si, sabe? Essa pessoa é um espelho daquilo que você quer reativar em si mesma. Na prática, apenas se pergunte: o que essa pessoa desperta em mim que eu havia esquecido ou deixado para trás? Quarto espelho: a vontade de julgar. Mostra se estamos vivendo sob padrões antigos ou crenças impostas. Quando vemos alguém ou algo e sentimos necessidade imediata de julgar, isso mostra uma parte de nós tentando se libertar dessas regras. Então, neste caso, se você se irrita com pessoas fora do padrão, pode ser um reflexo da parte de você que quer ser mais livre, mas ainda se reprime. Aqui pergunte-se: essa necessidade de julgar vem do meu coração ou de uma regra que aprendi e nunca questionei? Quinto espelho: o pai e mãe interior. Reflete um modo como nós nos relacionamos com a figura paterna e materna, e por extensão com o divino também. Mostra se sentimos apoio, segurança e amor incondicional ou se projetamos nos outros nossas feridas de infância. Aqui como exemplo, se você sente que Deus é distante ou punitivo, talvez você esteja espelhando o modo como foi tratada na infância. E isso se reflete também nos relacionamentos. Na prática, se pergunte:
Como a minha relação com os meus pais moldou a minha visão de amor, proteção e poder? Sexto espelho, a escuridão do coração. Aqui reflete o momento em que passamos por sofrimento ou desespero profundo. Esse espelho, ele mostra o limite das nossas crenças, quando tudo que sabíamos parece não funcionar mais. É o inverno da alma que prepara o florescimento. Como exemplo aqui, ao perder algo valioso, como um amor, um sonho, algo que você acreditava, pode parecer escuridão, mas é o início de um novo florescimento, de um novo nível de consciência. Então pergunte-se, o que está querendo nascer em mim através dessa dor? Sétimo e último espelho, a ilusão da separação. Mostra que todas as experiências anteriores existiram para nos lembrar que nunca estivemos separados do divino, dos outros e nem de quem realmente somos. A jornada ela termina onde começou, na unidade. Exemplo: depois de muitos espelhos, a pessoa percebe que o outro sempre foi apenas um reflexo de si mesma. E é assim que nasce a verdadeira compaixão. Então questione-se: como posso ver unidade onde antes eu via separação? E hoje eu finalizo esse vídeo com uma frase de Greg Braden, abre aspas. As pessoas não chegam ou vêm à nossa vida por acaso. Elas são os espelhos perfeitos para mostrar o que precisamos ver em nós, para recordar quem realmente somos. Fecha aspas.